Xadrez é mais do que um simples jogo. É uma dança complexa de mentes, onde cada movimento é uma expressão de pensamento profundo e cálculo meticuloso. Desde a sua criação, o xadrez tem sido um símbolo de inteligência e estratégia, um verdadeiro teste de paciência e habilidade. É um campo de batalha mental onde estratégia e tática colidem. Cada peça no tabuleiro tem um papel crucial, e a maneira como são movidas pode determinar o destino do jogo. A rainha, o rei, os bispos, os cavalos, as torres e os peões, todos têm seu lugar e propósito. Durante séculos, este jogo tem cativado mentes através de culturas e continentes. Desde os antigos reis da Índia até os modernos campeonatos mundiais, o xadrez tem sido uma constante na história humana. Ele evoluiu, adaptou-se e floresceu em diferentes épocas e lugares. O xadrez transcende barreiras linguísticas e divisões sociais. É um idioma universal, falado por milhões ao redor do mundo. Em um tabuleiro de xadrez, não importa a sua origem, idade ou status social. Todos são iguais, unidos pela paixão pelo jogo. É uma prova do poder do intelecto humano. Grandes mestres do xadrez são reverenciados por sua capacidade de pensar vários passos à frente, antecipando os movimentos de seus oponentes e planejando suas estratégias com precisão cirúrgica. Seu apelo duradouro reside em sua complexidade e nas infinitas possibilidades que oferece. Cada jogo de xadrez é único, uma nova oportunidade para explorar táticas inovadoras e estratégias criativas. Não há dois jogos iguais, e é isso que mantém os jogadores voltando para mais. O xadrez é um jogo de profunda profundidade. Ele desafia a mente e recompensa aqueles que são pacientes e meticulosos. Cada movimento é uma decisão ponderada, cada jogada uma oportunidade de virar a maré a seu favor. Recompensa a paciência, a previsão e a capacidade de superar o seu oponente. Cada movimento tem peso. A pressão do tempo, a necessidade de pensar rapidamente e a habilidade de manter a calma sob pressão são todas partes integrantes do jogo. Cada decisão pode mudar o equilíbrio de poder. Um movimento errado pode levar à derrota, enquanto uma jogada brilhante pode garantir a vitória. É um jogo de altos riscos e grandes recompensas, onde a glória pertence àqueles que podem ver além do óbvio. A história do xadrez é uma jornada através da evolução do pensamento estratégico. Desde suas origens humildes até os grandes torneios internacionais, o xadrez tem sido um reflexo da engenhosidade humana e da busca incessante por conhecimento e perfeição. É verdadeiramente o jogo dos reis e continuará a inspirar e desafiar gerações futuras. As raízes do xadrez podem ser rastreadas até a Índia Antiga. Um jogo chamado chaturanga surgiu lá por volta do século VI d.C. Chaturanga era um jogo de guerra. Ele simulava as 4 divisões do exército indiano: infantaria, cavalaria, elefantes e bigas. O chaturanga se espalhou para o leste e para o oeste, evoluindo à medida que viajava. Na Pérsia, tornou-se Shatranj. As regras do Shatranj diferiam do xadrez moderno. O movimento de algumas peças era restrito. O jogo era mais lento e mais estratégico. O xadrez chegou à Europa com a conquista islâmica da Espanha no século X. O jogo rapidamente ganhou popularidade entre a elite europeia. No século XV, o xadrez havia se tornado um passatempo reconhecido nas cortes reais e casas nobres. O xadrez era mais do que um simples jogo para a nobreza. Era visto como uma marca de refinamento e intelecto. A habilidade no xadrez era altamente valorizada. Tratados foram escritos sobre estratégia e tática. O xadrez tornou-se objeto de estudo para estudiosos e intelectuais. O século XV marcou um ponto de virada na história do xadrez. Foi durante este período que o jogo começou a evoluir significativamente, refletindo as mudanças sociais e culturais da época.
Mudanças significativas nas regras surgiram na Europa. As novas regras foram influenciadas pelas necessidades de um jogo mais estratégico e envolvente. A rainha se tornou a peça mais poderosa do tabuleiro, ganhando maior mobilidade. Antes dessas mudanças, a rainha tinha movimentos limitados, mas agora ela podia se mover em qualquer direção, o que revolucionou a dinâmica do jogo. Os peões passaram a poder avançar 2 casas em seu movimento inicial. Esta alteração permitiu um desenvolvimento mais rápido das peças e uma abertura mais agressiva. Essas mudanças tornaram o jogo mais rápido e dinâmico. O xadrez passou a ser não apenas um teste de paciência e estratégia, mas também de rapidez e adaptabilidade. As regras modernas do xadrez foram codificadas no século XIX. Este foi um passo crucial para a padronização do jogo, permitindo que jogadores de diferentes regiões jogassem sob as mesmas regras. A padronização do jogo levou ao surgimento de torneios internacionais. Pela primeira vez, jogadores de todo o mundo podiam competir em igualdade de condições, promovendo um intercâmbio cultural e intelectual. Mestres de xadrez de diferentes países podiam agora competir entre si em pé de igualdade. Isso não só elevou o nível do jogo, mas também ajudou a popularizar o xadrez globalmente, transformando-o em um verdadeiro esporte internacional. O final do século XIX testemunhou o estabelecimento do primeiro campeonato mundial de xadrez oficial. Wilhelm Steinitz tornou-se o primeiro campeão mundial oficial em 1886. O título de campeão mundial de xadrez tornou-se o auge da conquista no mundo do xadrez. O século XX testemunhou a ascensão de lendários campeões de xadrez como José Raul Capablanca, Alexander Alekhine e Mikhail Botvinnik. Esses jogadores expandiram os limites da estratégia do xadrez e inspiraram gerações de jogadores. A segunda metade do século XX viu a ascensão dos computadores e seu impacto no xadrez. Os programas de xadrez tornaram-se cada vez mais sofisticados. Em 1997, o Deep Blue da IBM fez história ao derrotar Garry Kasparov, o então campeão mundial. A revolução digital transformou o xadrez. Os mecanismos de xadrez tornaram-se ferramentas poderosas para análise e treinamento. As plataformas online permitiram que jogadores de todo o mundo se conectassem e competissem. O xadrez tem tido uma presença significativa na cultura popular. Desde tempos antigos, o jogo de xadrez tem capturado a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Da literatura e cinema à música e televisão, o xadrez tem sido apresentado como um símbolo de intelecto, estratégia e competição. Livros e filmes frequentemente usam o xadrez para ilustrar batalhas mentais e dilemas morais. Filmes como O Sétimo Selo e Procurando Bob Fischer exploraram as profundezas psicológicas do jogo. O Sétimo Selo, por exemplo, usa uma partida de xadrez como metáfora para a luta entre a vida e a morte. A popularidade da série da Netflix. O Gambito da Rainha apresentou o xadrez a uma nova geração de jogadores. A série não só destacou a complexidade do jogo, mas também a jornada pessoal de sua protagonista. A série mostrou o drama e a emoção do xadrez competitivo. Cada movimento no tabuleiro é carregado de tensão, refletindo as altas apostas e a pressão enfrentada pelos jogadores. Também destacou os desafios enfrentados pelas mulheres em um campo dominado pelos homens. O Gambito da Rainha inspirou muitas jovens a se interessarem pelo xadrez, mostrando que o talento e a determinação não têm gênero. Além disso, o xadrez tem sido usado como uma ferramenta educacional, ajudando crianças a desenvolver habilidades críticas de pensamento e resolução de problemas. Em muitas escolas, clubes de xadrez incentivam a prática do jogo desde cedo. Em torneios internacionais, o xadrez une pessoas de diferentes culturas e origens, promovendo um espírito de competição saudável e respeito mútuo. O jogo transcende barreiras linguísticas e culturais, tornando-se uma linguagem universal de estratégia e intelecto. O xadrez perdura há séculos.
Ele continua a cativar jogadores de todas as idades e origens. A era digital tornou o xadrez mais acessível do que nunca. Plataformas online e aplicativos móveis levaram o jogo a um público global. O xadrez é um jogo de infinitas possibilidades. É uma prova do poder da criatividade humana e do pensamento estratégico. À medida que avançamos no século XXI, o xadrez permanece tão relevante e envolvente como sempre.